Boa noite, irmãos, tudo bem? Irmãos, hoje eu gostaria de poder fazer um vídeo falando apenas sobre os mandamentos de Deus. Por que que eu gostaria de poder falar sobre esses mandamentos? Porque é normal a gente vermos hoje irmãos falando que esses mandamentos foram abolidos. Mas eu sei que não é bem assim, né? E para a gente poder ter mais uma certeza, eu vou apresentar alguns versículos, né, da Bíblia que falam sobre os mandamentos. Mas lembrando sempre que eu gostaria muito que todos os irmãos pegassem uma caneta, né, um pedaço de papel e anotassem os versículos que a gente está falando, para que vocês possam depois conferir, para ver se vai estar tudo ok, tá bem? Ok? Irmãos, esses mandamentos em que eu vou falar sobre o Evangelho, e sobre o Evangelho sobre os mandamentos de Deus, eu gostaria de poder falar para o irmão que são mandamentos sinceros, positivos, né, e que são eternos. Lembra-se, nós vamos ler versículo que fala que os mandamentos de Deus são eternos. Eles não se quebram. Eternos não são coisas passageiras, mas coisas que vai para a eternidade. Não são passageiras, né? Então eu gostaria de poder mostrar para os irmãos algum desses versículos, né? Para que a gente possa ter noção de que mandamentos para sempre, né? Eles são eternos, né? E justamente nós vamos ver alguns versículos da Bíblia que falam sobre esses mandamentos que são para sempre, são eternos, ok? Primeiramente, entrando ali nos mandamentos de Deus, no Êxodo 20, do 1 ao 17, lá fala sobre os 10 mandamentos, mas a gente não vamos ler eles todos lá, né? E na verdade não vamos ler nenhum, gostaria que você conferisse depois, né? Lembrando sempre que quando a gente entramos dentro dos mandamentos de Deus, para a gente definir o que foi abolido e o que não foi abolido, nós precisamos saber algumas normas, né? Precisamos saber aonde foi que os mandamentos foi abolido, qual mandamento foi abolido e qual os mandamentos que permanecem hoje e que permanece até hoje e que vai permanecer a todo tempo, né? Ou seja, para sempre. Então, precisamos ler a palavra de Deus, saber os que foram abolidos e os que não foi abolido, ok? Ok. Primeiramente, os mandamentos de Deus, eles não são mandamentos cerimoniais, eles são mandamentos morais, né? Os mandamentos, qual foram os mandamentos que foram abolidos? Cerimoniais, simbólicos, né? Os de ordenâncias, né? Esses mandamentos foram abolidos todos, né? Simbólicos, cerimoniais, esses aí são mandamentos de ordenanças, né? Eles todos foram abolidos, né? De acordo com, né, a palavra de Deus, em vários lugares a gente vemos que esses mandamentos eles anunciavam a vinda de Cristo, apontava diretamente para Cristo, para a vinda dele. Ok? De acordo com ali Levítico 4:27, lá fala que os mandamentos cerimoniais, né, eles eram usados para a purificação de pecado de pessoas, né? Você pode ver lá depois, Levítico 4:27, né? Aonde é que a gente entendemos que os mandamentos de Deus foram abolidos? Foram abolidos baseado nesses mandamentos, que hoje a gente vamos ver lá em Efésios 2, né, 11 até ao 16, a gente vamos ver lá, que fala sobre esses mandamentos que foram abolidos, ok? Então, lembre-se, os mandamentos de Deus foram foram escritos pelo dedo de Deus, né, e foi dado para Moisés, né, de acordo com Êxodo 31, versículo 18, lá fala sobre isso aí, que esses mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus e foi dado para Moisés, né? E lá no 17, né, no mesmo versículo, no mesmo capítulo de Êxodo 31, né, 31:17, lá fala que esse mandamento foi dado para o israelita e eles são um mandamento para sempre, ou seja, eterno, não se quebra.
não consegue desfazer, né, esses mandamentos, porque são eternos, é a palavra de Deus, né? Saindo daqui, saindo desses mandamentos, nós vamos lá para Mateus. Gostaria de salientar, né, apenas uma palavra que vai ficar gravada na cabeça do irmão. Primeiro, esses mandamentos que eu vou falar não são mandamentos teóricos, ou mandamentos fajutos, mandamentos sem raízes. São mandamentos concretos, positivos, né? E são muito verdadeiros. E são mandamentos eternos. Não se quebra. Os versículos que a gente vai falar aqui agora vai ser justamente capítulos e versículos que vai dar condição de você entender que são eternos e que não quebra. Ok? O primeiro, Mateus 5,17. Lá fala que Deus não veio, Jesus não veio. Lá quem está falando é Jesus. Não é algum profeta, não. É Jesus. Jesus fala que os mandamentos dele não veio para ser abolido aos profetas, mas veio para se cumprir, né? No 18 em diante, até o 19, lá fala que Deus, Jesus, né, ele fala que os mandamentos, né, eles são tão verdadeiros, tão positivos, são tão eternos, que poderia passar até céu e terra. Poderia passar o céu e a terra. Mas a palavra dele, nem um i ou nem um tio, jamais passaria da lei de Deus. Entendeu? Olha a posição da palavra. Nem um i, nem um tio, jamais passaria da lei de Deus. Ou seja, passaria o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Esses mandamentos não passam, né? Se a gente formos ver lá em Romanos 3, versículo 31, lá fala desse jeito. Anulamos, pois, a lei pela fé? Rapidamente Paulo vai falar, não abolimos a lei pela fé. Antes nós confirmamos a lei, né? Se nós formos ver também lá em Romanos 7,7, lá fala, que diremos? É a lei pecado? E logo adiante, lá fala, não é pecado. A lei não é pecado. Porque se não fosse através da lei, eu não conheceria o pecado. O pecado não me avisaria quando eu estaria cobiçando. Não me falaria de qualquer ato pecaminoso que eu cometeria, né? Então a lei não é pecado, né? E sem a lei não existiria pecado. Você pode ver lá em Romanos 7,7 que você vai ver. Sem lei não há pecado, não há como condenar. Não há como hoje em dia a gente dizer que vamos para o inferno. Não vai. Por quê? Não existe pecado. Porque quem avisa que nós cometemos pecado é justamente as leis de Deus. As leis de Deus é que fala aonde a gente pecou e aonde a gente não pecou. Então elas não podem ser abolidas por causa disso. Ok? Se nós formos ver lá em Gálatas, olha só, são palavras positivas. Palavras que não se deixa enganar. Lá em Gálatas 3, versículo 15, lá Paulo fala assim, né? Mesmo que uma lei seja meramente humana, né? Uma vez ela sendo ratificada, jamais se revoga ou acrescenta alguma coisa sobre ela. Ok? Então são palavras que você vê que não deixa dúvida de que a lei de Deus ela não pode ser abolida, né? Se a gente formos ver, essa lei foi dada, né, para os israelitas, né? Mas como é que essa lei hoje em dia pertence a nós também, gentios? Em Efésios 2, versículo 11 ao 16, a gente vamos ver lá, depois esse versículo eu vou fazer questão de poder ler, para que a gente possamos entender claramente, né, por que Deus está falando que não pode, que a lei dele não pode ser abolida, ok? E por que essa lei passou também, não só apenas para os israelitas, mas também para nós, ok? Então, automaticamente,
Nós temos uma Bíblia e que não fala sobre essa abolição dos 10 mandamentos. Se você for ver alguns livros aqui, eu estou falando sobre essa lei, né, que é concreta, lei verdadeira, positiva, e é uma lei para sempre, né? Deus não aboliu a lei dele. Lembrando sempre, né, que a lei de Deus é moral, ela não é cerimonial. Alguns irmãos falam que a lei, quando Jesus morreu na cruz, ali em Mateus 27, 52, que aonde o véu se rasgou, automaticamente, esse mandamento, que é o sábado, que está lá na lei moral, né, ele foi afetado, foi destruído lá. Mas como é que uma lei que é moral, né, ela foi atingida, sendo que ela é moral? Sabendo que quem foi atingida, foi eliminada, abolida, foi as leis cerimoniais, ou seja, as simbólicas, né, é que foram abolidas. Né? Como é que foi atingir, logo, justamente o sábado, uma lei moral? Será que não tem algo assim estranho? Quer ver uma coisa? Tenta observar. A gente dá uns versículos aqui para que você possa ler, para você ver o meio concreto da palavra de Deus. Né? Mas se você for ver qualquer irmão que falar que ele foi abolido esse sábado, né, você vai ver que não tem lógica e nem vai. Ele vai falar simplesmente porque Jesus morreu e foi abolido. Só isso. Ok? Então isso não é argumento. Isso não é argumento. Tem que mostrar um versículo mostrando para quem está ouvindo que esse versículo foi realmente abolido, né? Que Jesus mandou. Se você for ver esses versículos, esses pequenos versículos que a gente leu aqui, é do próprio Jesus e o próprio Deus falando. E que ele não aboliu. Ok? Então lembre, irmão, os mandamentos de Deus, eles permanecem. Né? A gente vamos aqui ler aqui lá em Efésios, para você ver por que hoje em dia algumas pessoas se contradizem quando se fala desses mandamentos. Né? Ele fala aqui, ó, portanto lembrai-vos, Efésios 2, versículo 11, nós vamos ler até o 16, ok? Ele fala aqui, ó, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, olha só, nós vamos falar aqui de uma lei que era, né, simbólica, ok? Simbólica. Ou seja, os judeus, eles tinham um pacto com Deus, mas os gentios eles não tinham. Eles eram um povo que não tinha esperança de vida nenhuma com Deus. E nós vamos ver isso aqui, ok? Então, vamos ver como foi que essa lei passou para a gente gente observá-la também, ok? Então, vamos lá. Portanto, começando do 11 de novo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado incircunciso por aqueles que se intitulou incircunciso na carne, por mão humana, naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Né? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Ok? Lembra agora, se o sábado foi dado apenas lá para o israelita, de acordo lá com Êxodo 31, versículo 16, 17, né? A gente vemos aqui que agora nós somos uma única pessoa e vivemos em uma só fé, ok? Né? E em Cristo Jesus. Porque, começando do 11 de novo, do 11. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio da inimizade, a inimizade, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Ok?
para que dos dois criasse em si mesmo um só homem, fazendo a paz. Entendeu, irmão? Jesus aboliu todas as leis cerimoniais, foram abolidas, né? Todas as leis cerimoniais. Não está se falando aqui das leis morais. As leis morais, elas permanecem que as leis morais são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Ok? Esses mandamentos eles não podem ser abolidos porque é a palavra de Deus. Né? É os mandamentos que dá sustentabilidade ao país, a esse planeta que nós temos caído. Ou seja, pecamos, sabemos que nós pecamos porque existe um mandamento que fala pra gente, não peque. Não pode fazer. Entendeu por que não pode fazer? Não pode hoje em dia a gente abrir a boca e falar que os mandamentos de Deus foram abolidos? Há pessoas, irmãos aí na internet que falam abertamente, os mandamentos de Deus foram abolidos. Não dá para entender isso. Né? Mas lembre, amados irmãos, Deus quer que você seja sincero. Lembre-se que todas as pessoas que hoje anunciam a palavra de Deus sem base, ele é anunciado como um falso profeta. Lembre-se, vocês todos são importantes para Deus. Mas não fale nada do que você hoje não sabe, não compreende. Sabe por quê? Porque nós vamos pagar um preço muito caro, né, quando a gente anunciamos um versículo que fala sobre tal coisa e realmente é uma outra coisa. Ok? Os mandamentos de Deus, se nós falarmos que os mandamentos de Deus foram abolidos, nós estamos praticamente falando que Deus mentiu, né? E que a Bíblia não é verdadeira. Nós não podemos pensar desse jeito. Temos que hoje em dia pensar na nossa salvação. Lembre-se, falso profeta, quem é falso profeta? Todos aqueles que anunciam a palavra de Deus e que não é verdadeira. Lembre-se, a Bíblia, na verdade, ela tem bases, né, concretizadas para que a gente possa se agarrar nelas e ficar firme. Agora, quando a gente não queremos ficar firme, a gente podemos acreditar em qualquer pessoa. Mas lembre sempre que falsos profetas são aqueles que anunciam a palavra de Deus e não tem base sobre ela. Ok? Lembre-se, irmão, Deus ama vocês. Nunca fale, né, que um mandamento desses foram abolidos. Mas, né, nós temos um mundo bem amplo, né, que tem pessoas que têm pensamentos diferentes um do outro, né? E a gente temos que respeitar os irmãos que pensam diferente. Mas estamos aqui para a gente poder conversar um com o outro amigavelmente. Lembrando sempre que alguns irmãos colocam outros irmãos contra as outras igrejas, né? E principalmente se a igreja de tal pessoa cumprir esses mandamentos. Falam que foi abolidos, né? Falam que são seita e vice-versa. Irmãos, nunca fale algo que você às vezes nem compreende. Se eu perguntasse para você o que é seita hoje, você poderia dizer o que é seita? Isso fica na sua memória, né? Isso vai ficar aí, depois eu posso falar para você um dia, uma outra vez. Eu posso falar para você o que é seita, né? Mas não pense que hoje em dia seita é algo que a gente podemos dizer assim, extremamente perigoso. Não. Lembra? Paulo, Jesus já era tirado. Já era falado que eles eram seita. Né? Imagina só. Por que está repetindo essa palavra de novo aqui agora com nós? Né? Lembra-se, Paulo era chamado como seita dos nazarenos. Várias vezes ele foi citado com esse nome lá. Logo Paulo. Imagina só. Lembre, meus amados irmãos, o diabo, ou seja, esse anjo, está solta por aí, querendo tragar, enganar, irmãos. Se você for lá em Apocalipse 12, versículo 4, o 9, do 7, 8 e 9, você vai que esse anjo, que é Lúcifer, que hoje em dia se chama Satanás e demônio, ele está aqui nessa terra para enganar as pessoas. Lembrando sempre que ele enganou foi anjos, que são impossíveis de ser enganados. E enganou. Agora imagina só, como é que não seria fácil para ele demais, como não seria fácil para ele enganar a gente, né?
Eu vou falar depois sobre um vídeo, eu vou fazer um vídeo depois sobre as facilidades que esse demônio tem de poder enganar o ser humano. Para que você possa ficar esperto, meu amado irmão. Você é muito precioso para Deus. Não queira acreditar em cada pessoa que hoje em dia anuncia a palavra de Deus sem base bíblica. Lembra disso? Precisa ter base bíblica, né? Tem irmãos aí que hoje em dia falam mais das igrejas dos outros do que da própria igreja dele. E isso não é bíblico. Todos nós somos irmãos, independentemente de raça, de religião. Se hoje em dia você for dizer, hoje em dia o católico, se você for hoje dizer o espírita, o evangélico, o bruxo, o feiticeiro, né, qualquer pessoa são criaturas de Deus. E somos irmãos em Cristo Jesus. O que é que nós precisamos fazer hoje? É unir um com o outro. Não hoje em dia colocar um contra o outro, que as igrejas estão fazendo isso. As igrejas estão colocando hoje em dia as suas ovelhas contra as outras ovelhas dos outros irmãos. A lógica nisso, meus amados irmãos, a base bíblica nisso, sendo que nós vamos estar no céu todo mundo junto, independentemente de religião. Entendeu? Então cuide de cada um de nós. Cuide um do outros. Esse é o mandamento que Deus deu para a gente poder fazer, né? Se a gente formos, eu poderia falar um bocado aqui de mandamentos aqui, né? Que falava sobre a união um do outro, mas o vídeo não quer que o vídeo fique muito grande, mas sim pequeno, para que você possa entender claramente o que são mandamentos de Deus, o que for abolido, o que não for abolido, o que está em vigor, o que não está em vigor, né? Lembre disso. E qualquer coisa, qualquer pensamento que você entendeu, qualquer palavra que você entendeu que não bate, é só colocar nos comentários, que a gente vai conversar junto, tá bom? Para a gente poder entrar em um acordo. De qualquer forma, meus amados irmãos, todos nós somos irmãos, nós precisamos se unir. Colocar os irmãos em união, né? Não em desunião, separado, como as ovelhas dispersas. Nós não podemos fazer isso. Vamos tentar se unir. Jesus está voltando e nós precisamos estar prontos para subir para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Deus venha dar uma linda noite para cada um de nós no geral, né? Que Ele venha nos abençoar nossa noite, amanhã o nosso dia, que Ele venha continuar com a gente. Ele venha abrir nossa mente para que nós possamos compreender o Evangelho do jeito, da maneira certa. Fiquem com Deus, um abraço.